Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. A paz do Senhor para todos, aqui é o pastor Rogério Zarit. Nós estaremos iniciando aí uma série de ministrações, aulas, na verdade de curta-metragem. E hoje eu vou falar sobre a série Shelah. Shelah significa pergunta. Então eu quero falar aí algumas questões que vão ser perguntas e eu quero trazer algumas respostas na qual as pessoas têm dúvida. Hoje eu quero falar um pouco sobre algumas perguntas que me fizeram aqui. A primeira delas é: por que existem tantas igrejas evangélicas? Bom, existe um versículo das Sagradas Escrituras que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, da seguinte forma: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Interessante porque talvez você não saiba, mas existem alguns motivos por que existem tantas igrejas evangélicas. Dentre elas, o primeiro motivo é a multiforme graça de Deus. Pastor, me explica o que é isso. Veja, a multiforme graça de Deus é a graça de Deus, o favor imerecido de Deus ao homem, que se manifesta de várias formas e de várias maneiras. Por exemplo, tem gente que gosta de silêncio. Tem gente que gosta de barulho, tem gente que gosta de rock, tem gente que gosta de samba, tem gente que gosta de Corinthians, tem gente que gosta de São Paulo. Mas entenda o que eu quero dizer para você. Cada um, muitas vezes, tem um gosto, cada um tem uma opção, tem uma escolha. E Deus, sabedor disso, o que Deus fez? Eu vou criar um sistema eclesiástico de maneira que as pessoas possam ser inseridas de acordo com a sua opção, com o seu gosto, com o seu atrativo pessoal. Escuta só, presta atenção. É por isso que a Bíblia diz que é multiforme, né? Não é uniforme, é multi. É uma graça que se manifesta de várias formas. Tem gente que gosta de igreja batista, que é mais tranquila, mais calma. Tem gente que gosta de igreja pentecostal, que instala tudo, racha tudo no lugar. Povo barulho. Tem gente que gosta de igreja de louvor, tem gente que gosta de igreja de palavra, tem gente que gosta de igreja que só trabalha na área da cura. Gente, Deus se manifesta de várias formas, de várias maneiras. Então até você que critica aquela igreja A, B, C ou D, para de criticar, porque a igreja pertence ao Senhor. E a multiforme graça de Deus se manifesta de várias formas, de várias maneiras. Um outro motivo também, porque existem tantas igrejas, é por causa, na realidade, que eu costumo dizer da insubmissão do homem. Hoje em dia está assim, a pessoa sai de uma igreja, na verdade ela está inserida numa igreja, na realidade, não está bem naquele recinto, não está se dando bem com as autoridades daquele lugar, ou com o corpo da igreja. O que ela faz? Ela pega, sai daquela igreja, e aí o que ela faz? Ela abre a sua própria igreja. Então hoje em dia tem mais igreja aberta do que bar. Hoje em dia está ali já, tem tantas igrejas abertas, mas eu pergunto, essas igrejas que estão abertas, eu pergunto para você, foram abertas na direção do Espírito Santo? Foram abertas segundo o querer do Espírito Santo? Hoje em dia se abre tanta igreja, mas eu falo para você, muitas dessas igrejas foram abertas debaixo de feridas que não foram tratadas. Muitas dessas igrejas foram abertas debaixo de rebelião. Agora é óbvio, porque existem tantas igrejas? Primeiro, por causa da multiforme graça de Deus. Segundo, por causa da insubmissão do homem. Terceiro, por causa de uma direção específica de Deus. Muitas vezes Deus vai dar direção para um pastor, para um líder, para uma pessoa, para abrir um ministério, para abrir uma igreja. Isso é fato, isso é verdade. Isso, na realidade, é algo de Deus. O que não pode acontecer é o que eu vejo nos dias de hoje. Hoje em dia se abre tanta igreja, mas igrejas que não têm estrutura de nada, igrejas que na realidade não tratam as pessoas sobre nada, igrejas na realidade fracas, superficiais, na qual as pessoas entram e saem da mesma maneira, e muitas vezes a pessoa sai do mundo, entra para aquela igreja e de vez melhorar, acaba piorando por causa do princípio da religiosidade. Então o que Deus está dizendo para você? Escute, eu tenho a minha multiforme graça.
Vai ter igreja de todo tipo, de todo gosto, porque é assim que eu faço. Escolhe a sua. Escolhe a igreja que eu tenho para você. Às vezes Deus vai direcionar o homem a abrir o seu ministério, e às vezes Deus vai direcionar um membro que ainda não é membro para ser membro de tal pastor de tal igreja. Porque Deus também faz isso. Tem pessoas que eu pego, que às vezes o Senhor fala assim, ó, envia aquela pessoa para tal igreja, porque é lá que eu vou fazer, é lá que eu vou tratar aquela pessoa. Gente, é Deus, Ele é Senhor. Eu obedeço a voz dele. Agora, existe também a insubmissão. Tem muitas igrejas sendo abertas nos dias de hoje debaixo de coisa errada. Tem muita gente abrindo igreja debaixo de motivação errada. Pastor que está abrindo igreja para ganhar dinheiro. Conheço uns por aí. Pastor que está abrindo igreja porque na realidade ele está com espírito de competição. Ele quer competir com outro pastor que abriu, se deu bem. Gente que está abrindo igreja por tantos motivos, menos a direção específica de Deus. Se Deus não falar para você abrir, não abra. Não saia do lugar que Deus te colocou. Fique no lugar que Deus quer que você esteja. Porque quando a gente está no lugar que Deus quer que nós estejamos, a presença do Senhor se manifesta, o Senhor se manifesta. Leia lá, Lucas 24, 45, diz lá que Jesus falou, ficai no alto de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Fica no lugar certo, fica no lugar que Deus tem para a tua vida. Então, muitas igrejas vão ser abertas, muitas pessoas vão abrir igrejas, porém, esteja atento onde você está colocando os seus pés. E detalhe, você é responsável pela liderança que você tem. Recebe. Porque tem gente que critica pastor, critica a igreja. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo que você não saiu dessa igreja? Você está pecando porque você na realidade está criticando uma coisa que você está lá. Então assim, eu sou responsável pela liderança que eu recebo. Se eu sei que a minha autoridade, ela tem várias situações de pecado, várias situações que nunca foram tratadas, eu não vou estar debaixo de uma cobertura como essa. Então a responsabilidade é sua de estar nesse lugar. Então preste atenção no que eu estou falando para você. Vai existir muitas igrejas, muitas outras vão serem abertas, e nos dias de hoje existem por causa da multiforme graça, mas também por causa da insubmissão do homem e por causa da direção específica de Deus. Fique com esse ensinamento, e está aí na tela do seu vídeo, do vídeo vai estar a tela aí, falando sobre o nosso ministério. Faça outras perguntas que nós vamos estar respondendo segundo o parecer e o direcionamento da parte de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na santa paz do Senhor.